Olá a todos, um bom início de tarde, já são 12 horas e 14 minutos, pela emissora mais popular do nosso querido estado, a nossa Band Amazonas. Muito obrigado a você que me acompanha aqui na capital amazonense, a você de Manaus, da Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e aos nossos queridos amigos e telespectadores do interior do estado. Até onde chega o sinal da nossa emissora, muito obrigado. São mais de 23 municípios que neste exato momento estão nos dando aí, nos prestigiando com a sua audiência. Muito obrigado mesmo. Olha, hoje já é quarta-feira e a gente sempre costuma falar, né, que toda quarta-feira é o meio da semana, são 5 dias úteis para você trabalhar de segunda a sexta. Eu tenho certeza que os primeiros 2 dias foram 2 dias de muita batalha, mas eu acredito na vitória sempre no final. Teremos ainda quinta e sexta, mais 2 dias que você precisa ter muito fôlego, muita disposição. Portanto, hoje, quarta-feira, é o meio do caminho. Eu sempre falo que a distância entre você parar, desistir, retornar ou seguir em frente e tentar uma vitória é a mesma. E eu, de coração, espero que você decida, assim como o seu apresentador aqui, continuar lutando, cabeça erguida, e vamos juntos para uma vitória em mais um fim de semana. Sejam todos bem-vindos. 12h16, no ar pela Band, mais uma edição do Exija Seus Direitos. Olha, 12 horas e 16 minutos, eu também quero aproveitar aí a você que está conosco já e assistindo toda a programação, e por acaso você perder um dos programas da emissora mais popular, você pode ir aí na internet e você pode prestigiar toda a programação, pode ver, rever, assistir, comentar, compartilhar toda a programação. É só você ir no youtube.com/Band Amazonas, é o canal oficial aí da Band lá no YouTube. Temos também as nossas redes sociais. Eu estou no Instagram com o Marcos Sabadim, no Twitter Sabadim Oficial. Tem o meu site também, que é o www.marcosabadim.com.br, e é claro a nossa fanpage aí no facebook.com/Marcos Sabadim Oficial. São inúmeras ferramentas para que a gente possa estar sempre aqui, ó, conectados um com o outro. 12 horas e 17 minutos. Olha, vamos trazer a primeira matéria em parceria com o nosso jornalismo de verdade, jornalismo de qualidade da emissora mais popular. Muita gente comentando sobre essa ação que aconteceu aí em Manaus. Quase 1 tonelada de drogas foram apreendidos durante uma abordagem policial na manhã da segunda-feira, aqui lá no município de Beruri, no interior do Amazonas. Já no retorno para a capital, a lancha da polícia foi atacada e 2 suspeitos que tentavam resgatar a droga morreram na troca de tiro. É bala nesses bandidos. Coloca na tela da Band aqui. Segundo a polícia, toda essa droga foi encontrada no porão de uma embarcação que estava aportada em Beruri, no interior do estado. Essas imagens mostram o momento da abordagem dos policiais à embarcação Capitão Jonatas. A droga teria sido embarcada no município de Tabatinga e o destino era a capital, Manaus. Esse final de semana nós obtivemos a informação de que esse grupo estaria em Beruri e estaria vindo para Manaus com uma quantidade relevante de entorpecentes e também com uma grande quantidade de armas de fogo. Segundo a polícia, no momento que eles estavam a caminho de Manaus com os suspeitos, já nas proximidades do município de Manacapuru, uma lancha com 2 homens não identificados se aproximou e eles trocaram tiros com a polícia. Os 2 homens foram atingidos e morreram no local. Nós temos treinamento específico para abordagem desse tipo e conseguiram reagir dentro das suas técnicas e o resultado está esse aí. Os policiais estão bem e 2 bandidos estão mortos. Nós obtivemos aqui alguns dados que essas 2 pessoas que vieram a óbito seriam realmente os proprietários, mas não, eles seriam contratados, teriam sido contratados por um colombiano e que eles estariam fazendo só mesmo o transporte desse entorpecente. Mas isso continua com a investigação, nós já temos realmente o nome da pessoa que teria comprado a droga e os compradores aqui ainda está sendo analisado. Ainda foram apreendidos um fuzil, 4 escopetas, granadas e munições. Os suspeitos que faziam a segurança da droga foram presos. Osmar Silva Basto, de 56 anos, Carlos César Dias, de 49 anos e Idalberto Mafra, de 61 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.
Olha, é impressionante, né? A gente mostra aqui diariamente o brilhante trabalho da polícia, seja a Polícia Civil, parceria com a Polícia Militar. E o mais importante ainda, uma parceria que vem somando bastante, que é a parceria da população. O cidadão de bem sabe que essa é uma guerra de todos nós contra o crime e contra o crime organizado. E a gente vê a imagem brilhante, hein? Essa doutora aí, jovem, extremamente competente, comandando uma equipe corajosa, pode-se dizer assim também, porque não tem medo de trocar bala com bandido, não. E você tem uma ideia, você viu na imagem, eu acho que se o nosso querido Monteiro conseguir resgatar aquelas imagens, você vê lá já um senhor de 60 e poucos anos, um outro de 50 e tantos, e o mais jovem, 40 e poucos anos, ou seja, homens já bem vividos. E a gente vê que no mundo das drogas, do tráfico, não tem mais essa de juventude, é adolescente, é idoso, muita gente envolvida no mundo do crime. E é impressionante que nessa hora aí que são presos, ainda tem a coragem de dizer que não sabiam o que estavam transportando. Te interessa isso daí, meu querido Ramon? O barco lá entupido de drogas, olha aí o tanto de drogas aí. E ainda não sabia o que estavam transportando droga. Mas sabia que tinha um fuzil nesse barco, você sabia? Pois é, foi apreendido um fuzil, umas 3 ou 4 espingardas calibre 12, mais ainda outras armas de fogo. E aí na volta não reagiram, foram presos, foram pegos de surpresa. Uma ação brilhante da polícia, a gente volta aqui a parabenizar o brilhante trabalho. E na volta ainda teve gente que teve a coragem de querer recuperar drogas. Receberam o bizu, a linguagem aí que eles usam, né? A droga foi apreendida, tá indo pra Manaus. Então vamos tentar receptar. E trocaram chumbo com a polícia e os dois aí morreram na hora. É menos mal, a gente não torce aqui, é claro, de forma alguma. Eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas meu amigo, numa guerra entre o bem e o mal, quem tá do lado do mal que leve a pior. Menos mal, porque a gente sabe o trabalho difícil que é o trabalho da polícia. A gente tá aqui também para ajudar e divulgar realmente as boas ações que a brilhante Polícia Civil, e volto a dizer, em parceria também sempre com a Polícia Militar, também com a nossa Polícia Federal, que vem aí batendo recorde de apreensão de drogas, inclusive o próprio Exército também. E você vê que essas drogas vieram de onde? Possivelmente ali de Tabatinga, da fronteira, a nossa tríplice fronteira, que é muito difícil. A gente fala aqui, você que é telespectador já está inclusive cansado de ouvir, nós temos uma extensa fronteira, difícil guardar toda ela, então é preciso a união de todos os poderes aí para que a gente possa minimizar o máximo possível a entrada de drogas no estado do Amazonas. De tudo isso que aconteceu, menos mal, e parabéns mais uma vez ao brilhante trabalho da polícia. 12 horas e 22 minutos. Olha, um homem atingido por 4 tiros foi abandonado em frente ao SPA do Coroado na noite passada. É isso mesmo, hein? Inclusive o nome dele é o que? É o Fan, é isso? É o Fan Leng de Oliveira, Sintra. Era um jovem de 27 anos, você tá vendo a imagem dele aí, ó. Ainda foi, inclusive, atendido no local, mas não resistiu e morreu. De acordo com a delegada especializada em homicídios e sequestros, esse rapaz aí, ele era suspeito de ter invadido a casa de um policial militar horas antes para cometer um assalto junto com 3 outros suspeitos ainda não identificados. O homem chegou, inclusive, a informar nome falso nos registros da unidade de saúde. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso foi registrado aí na delegacia especializada nesse de homicídios. A gente tem a matéria dela, não? Só, tá, porque eu não vi ali, você vai exatamente, só as informações mesmo. E é impressionante, né? Nós falamos, inclusive, também que ali no Parque das Laranjeiras, né, teve um policial, né, sofreu uma tentativa de assalto e sequestro relâmpago, rápido, e pode ser que esteja uma coisa ligada à outra. Então a polícia vai fazer a investigação e a gente espera que realmente a gente possa trazer aqui respostas aos nossos telespectadores e que esse caso seja mais um caso encerrado. E é lamentável, porque é um jovem que perdeu a vida aí de 27 anos de idade. Eu falo que a nossa juventude, se falava muito, na verdade, dizer, que país, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, e ao mesmo tempo a gente refaz essa frase, né? Mas que filhos, que juventude nós estamos deixando para este mundo. É lamentável, realmente. Então,
Eu sempre falo aqui sobre algo muito importante da nossa sociedade chamada família. Eu sempre falei e eu acredito ainda diariamente que a família ela é a base da sociedade. Eu sempre falo que uma família sadia, uma família onde uma criança, um jovem, um adolescente, ele vem crescendo, recebendo bons conselhos dos seus pais, dos responsáveis, ele consegue crescer com uma maior maturidade e dificilmente será um adulto problemático na sociedade. Lamentavelmente a gente vê muitos jovens presos, seja por envolvimento com drogas, com assaltos, com mortes, e quando você vai ver estudar a família, muitos deles infelizmente vêm de uma família destruída. Essa que é a grande verdade. Então a gente precisa ver muito mais além do que está acontecendo hoje. A gente precisa, como sociedade, e eu chamo mais uma vez aqui a atenção do poder público, que precisa trabalhar em um projeto chamado família. A gente precisa trabalhar na base da sociedade. 12 horas e 25 minutos, olha, 2 homens foram presos acusados de participar de um assalto à casa de um empresário na zona oeste de Manaus. Na delegacia, a polícia inclusive descobriu que os suspeitos são ex-empregados do empresário e que sabiam de toda a movimentação da casa. A gente tem a matéria, coloca aqui na tela. Josias Xavier Santana, de 22 anos, e Leandro da Silva, de 34 anos, foram presos suspeitos de assaltar a casa de um empresário. De acordo com a polícia, eles eram ex-funcionários da vítima em uma padaria. Os dois foram encontrados pelo GPS instalado no veículo roubado. Foi possível monitorar o trajeto que ele fez após o crime e notamos que ele havia parado no endereço no Parque das Nações. A equipe então abordou a casa apontada e localizou nela o Nacional Josias. A polícia diz que eles teriam passado informações para outro grupo sobre a vítima. 3 homens e uma mulher são procurados. Nós estamos continuando as investigações a fim de identificar essas outras pessoas que participaram do crime também. Com eles foram apreendidos armas de fogo, munições e trouxinhas de drogas. Josias e Leandro foram autuados em flagrante por roubo, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. São mais 2 jovens, né? Mais 2 jovens, como a gente fala diariamente aqui. Estou ficando rouco já de tanto falar e chamar a atenção da sociedade, do poder público, porque são 2 jovens, você está vendo aí na tela da Band, envolvidos aí no mundo do crime, né? E a polícia normalmente a polícia trabalha sempre nessa tese aí, né? Quando acontece um assalto, algo parecido, as pessoas que tinham ou que têm, né, acesso à residência são as primeiras pessoas a serem investigadas. E aí são 2 pessoas, 2 jovens que tinham todo o conhecimento da movimentação da casa, viu que o empresário lá tinha alguns bens e aí disseram, vamos lá, mano, acharam que seria fácil. E aí, meu amigo, tudo que vem fácil pode ter certeza que vai fácil. Vão passar um bom tempo preso, eu espero, né, que eles passem um bom tempo preso, para que eles possam refletir um pouco mais, por serem jovens, que eles ainda reconheçam, acima de tudo, o erro e quem sabe, né, a gente possa ter 2 jovens recuperados. Se bem que a gente fala isso aqui, muitas das vezes as pessoas falam, Sabadini, isso aí é uma utopia. Porque esses jovens, quando são presos por assalto, sequestro, pequenos roubos, eles vão presos, eles vão para o presídio, parece que lá eles fazem uma faculdade do crime. E aí saem mais preparados. É lamentável isso tudo. É muito triste. Olha, são 12 horas e 31 minutos. Antes do intervalo comercial, eu quero chamar a sua atenção, porque eu quero inclusive chamar logo uma matéria, porque ela vai de encontro à questão de saúde pública, viu, gente? É muito importante isso. No verão, uma das bebidas preferidas, né, na hora de se refrescar é o caldo de cana. E a gente tem essa cultura aqui nas feiras de tomarmos o caldo de cana. Então é o seguinte, nas feiras aí, acompanhado, é claro, daquele pastel que pode ser considerado a dupla perfeita. Mas, atenção, hein? Uma pesquisa realizada por uma aluna de uma faculdade de Manaus encontrou parasitas nas análises coletadas em 3 feiras da cidade. E agora, a Vigilância Sanitária Municipal começou a fiscalizar essa comercialização. Eu chamo a sua atenção aqui, ó, de olho na tela aqui. Coloca pra gente. No clima desse de Manaus, que não resiste a tomar aquele caldo de cana para se refrescar. Com certeza, acho que é o melhor, né? Basta ir nas feiras e mercados da capital, que lá estão as famosas bancas vendendo o suco acompanhado de um pastel. Mas será que esse alimento é manuseado corretamente nesses locais?
A maioria pode até saber do risco que corre ao ingerir a bebida comercializada pelas ruas da cidade. Mas não tem ideia que por trás de um suco aparentemente saboroso, podem adquirir problemas intestinais e até doenças neurológicas causados por parasitas. Há 5 meses, esta estudante finalista em biomedicina teve a ideia de estudar a fundo sobre o assunto para o trabalho de conclusão do curso. Ao longo de 2 semanas, coletou 15 amostras do caldo de cana em 3 feiras da Zona Sul de Manaus e constatou alto índice de infestação em todas as porções analisadas. Foram encontradas diversas formas parasitárias, mas entre os mais comuns, no caso, foi a ameba, e os mais graves, que seria a presença do amarelão, verme do amarelão, e a solitária. Desde uma simples diarreia, desarranjo intestinal, como a sérios problemas, que é o caso da solitária, que pode causar convulsões devido ao parasita ir parar no cérebro, causando neuropsicose, que pode levar a convulsões ou à morte. Dona Cleia tem essa preocupação. Eu me preocupo que até que eu tenho cuidado para que eu não pegue essas doenças, não contraia essas doenças. Quem tem a atribuição de promover e fiscalizar a boa prática da manipulação de alimentos nos estabelecimentos da capital é a Visa Manaus. Eles alertam para o risco da DTA, doença transmitida por alimentos, e atendem ao chamado de denúncias. Dependendo da demanda, a equipe vai ao local, geralmente alguém que fiscaliza a área de alimentos, Nós verificamos a estrutura física do local, as condições de armazenamento dos alimentos, as condições de manipulação desses alimentos, a parte de higiene do ambiente, do funcionário, da pessoa que está manipulando o alimento, dos equipamentos, do produto final, do armazenamento. Então, a gente vê todas as etapas em que são feitas a manipulação de alimentos. Então, dependendo da gravidade da situação, a gente toma uma medida mais enérgica, como um fechamento. Darlan vende caldo de cana há 4 anos. Ele diz que equipou a máquina em aço inox para evitar riscos de contaminação. Te evita o possível, porque muitas das vezes o cara não limpa o alimento dele, não rapa a cana, do jeito que vem da roça. Aí causa esse problema, entendeu? Aí queima o nosso mercado e tudo aí. Isso acontece muitas das vezes. Por isso que a gente trabalha dessa forma, evita o possível, para não causar esse problema no nosso material, E essa preocupação com a saúde humana é algo sério mesmo. Porque são perigos invisíveis, mas o consumidor deveria estar atento ao local, processo higiênico do local. Se tem onde é armazenado, se é armazenado de forma correta, se ele está vendo que o alimento está apto para o consumo, porque até então teve que ter uma fiscalização, pelos órgãos fiscalizadores, para que pudesse ofertar de fato um alimento seguro, cumprindo as resoluções. É a primeira vez que esse tipo de pesquisa é realizado no estado. Segundo o orientador da jovem, o trabalho consiste em 3 etapas. 2 já foram concluídas. Ele ressalta ainda que a população pode sim consumir o produto, mas com cuidado e acompanhamento médico, caso sinta algum sintoma adverso. Primeira etapa, a gente fez uma análise qualitativa, está ou não está contaminado. A próxima etapa é fazer uma análise quantitativa, qual é o grau dessa contaminação. E a terceira etapa é fazer uma análise mais profunda, análise molecular, que será feita na Fiocruz Minas. O importante é a população não ficar assustada, ela não precisa parar de tomar o caldo de cana, ela tem que observar as condições higiênico-sanitárias e a recomendação é, 1 vez por ano, faça o exame de fezes para ver se não tem nenhum parasita. E se o consumidor encontrar alguma irregularidade nas bancas de caldo de cana ou de qualquer outro alimento vendido por aí, pode fazer a denúncia direto para a Visa Manaus, pelo telefone 0800 092 0123. Olha, é uma preocupação de toda a sociedade, essa aqui é a grande verdade, Quem nunca tomou aquele caldo de cana gostoso, com aquele pastel principalmente feito na hora? Agora, é óbvio que chama a nossa preocupação. Eu, antes de chamar o intervalo comercial, só queria chamar a atenção do nosso telespectador, que a gente viu nessa brilhante matéria do Ronaldo, 3 pontos que me chamou muito a atenção. O primeiro é que na matéria fala que essa moça aí, essa pesquisadora, ela encontrou, ou seja,
esses resíduos aí em 3 feiras. Agora, essas feiras são feiras fixas ou são feiras rotativas? Porque a gente sabe que todos os dias, por exemplo, tem uma feira que todos os dias ela está em um bairro diferente. Então pode ser também, isso aí pode ser algo isolado ou não. Isso é um ponto. O segundo ponto também, eu acho que não só fiscalizar, mas o poder público também deveria, eu acho que tem a obrigação de informar também. Muitas das vezes a pessoa encontra num trabalho informal uma maneira de trazer o alimento, né? Trazer o alimento diário para sua casa. E aí ele vai para a feira, ele vai vender o pastel, vai vender o seu caldo de cana, mas ele precisa também estar capacitado, preparado. E eu acho que aí o poder público também precisa não só fiscalizar, não só punir, mas sim também informar e educar para que ele possa fazer o trabalho da sua melhor forma possível. E a nós, consumidores, cabe isso mesmo, fiscalizar, estar atento e ver a maneira e a forma que essas pessoas estão trabalhando. 12h38, agora sim eu vou intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto. Continue aqui, ó, de olho na tela, de olho na Band. Muito bem, 12h40, de volta aqui com o programa Exija Seus Direitos pela Band Amazonas. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a você em casa, em Manaus, a você, amigo telespectador, no trabalho, no interior do estado, ou você que nos acompanha nas redes sociais. Vamos juntos até as 10 para as 13 aqui na emissora mais popular. Olha, faltando 20 minutinhos para as 13 horas. Começou aí, inclusive começou ontem, né? A propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televisão, e isso, é claro, de todo o estado. Agora, os eleitores têm 11 dias de propaganda para escolherem seus candidatos ao cargo de governador. A gente fala isso porque os dias são alterados, né? Por exemplo, hoje nós não tivemos agora pela parte no início da tarde na televisão. Então você vai entender tudo isso na matéria. Coloca aqui pra gente. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começou nesta terça-feira. 9 candidatos estão na corrida pelo cargo de governo até ano que vem. Durante o primeiro turno, o tempo de exibição é de 10 minutos, sempre às terças, quintas e sábados. No rádio, pela manhã às 7h30 e 11h30. E na TV, ao meio-dia e às 7h30 da noite. Cada partido ainda tem inserções comerciais de 30 ou 60 segundos ao longo da programação. O programa eleitoral nos veículos de comunicação será exibido entre os dias 11 de julho e 3 de agosto. O pleito ocorrerá no dia 6 de agosto. Agora, a decisão está nas mãos dos mais de 2.337.000 eleitores de todo o estado, que terão apenas 11 dias para analisar as propostas de cada candidato. E o que eles acham disso? Um pouco tempo para o povo analisar, né? As propostas de cada candidato, o que eles podem fazer, né? Eu acho que vai ser uma disputa mais aferrada, mas meio dificultosa de escolher qual candidato seria melhor. Está muito curto, não vai dar tempo. Por quê? Porque as pessoas ainda não sabem o que eles vão fazer, né? É isso que eu estou falando para vocês. Eu ainda não sei. Por mim, eu não lavo. Com o desenrolar dos acontecimentos, já dá para a gente ter uma ideia, né? A questão são as opções, que nós não temos tantas boas opções, né, para escolher. A Justiça Eleitoral está de olho na propaganda. Como não há censura prévia, elas são vistas juntamente com os próprios eleitores, dependendo de representações de interessados para que eventual ilegalidade seja reprimida pelo TRA. Se houver alguma irregularidade, o candidato ou candidata pode ser penalizado com suspensão do programa eleitoral. Já a fiscalização nas ruas não é diferente. O que basicamente é permitido são propagandas de bandeiras nas ruas, desde que não atrapalhe a circulação dos veículos. É permitido também a adesivagem de carros em determinadas dimensões, o vidro traseiro inteiro e outro de 40 a 50 centímetros, alguma parte do carro, e a distribuição de santinhos e coisas desse tipo. A multa, que ela pode vir sendo reiterada e aumentada de forma seguinte, e sendo que um eventual ilícito pode desbordar até eventualmente para um crime eleitoral. A denúncia pode ser feita à ouvidoria eleitoral pelo telefone 3632-4499. Muito bem, olha, é um tempo muito curto, né? Inclusive é uma eleição atípica.
Então nós estamos tendo aí uma eleição muito atípica no estado do Amazonas e você viu, inclusive, na brilhante matéria, o Ronaldo tá fazendo muitas matérias, hein? Começou agora e já começou a todo vapor, meu. Tá na rua aí fazendo matéria doidada e você viu aí nessa matéria do nosso querido Ronaldo a indecisão. E é normal isso daí, né? A população, na verdade, está literalmente desacreditada na política. Mas, infelizmente ou felizmente, tudo é política. Então, a gente não pode se eximir, né, como cidadão. É importante, nós temos aí 8 ou 9 candidatos, né, 9 candidatos, pleiteando aí um mandato muito curto, que vai um pouco mais de um ano. Então, é importante a gente ficar muito atento, principalmente às promessas que esses candidatos vão lançar à população, porque o tempo é curto. Muita gente fala que 4 anos de governo já é pouco para fazer, você imagine um ano e alguns meses aí, não dá para fazer muita coisa. Então é importante você estar atento, ouvir sim todos os candidatos, é importante, a gente chama atenção disso, para que você possa comparar quem tem as melhores propostas e, acima de tudo, quem tem condições de realizar essas propostas. Isso aí também é outro ponto muito importante. Vamos lá, 18 horas e 48 minutos. Deixa eu voltar aqui para falar um pouquinho ainda sobre essa questão da eleição. Desde que a eleição suplementar ela foi suspensa e remarcada novamente, o impasse da data do pleito gerou dúvidas entre os candidatos por conta da redução no tempo de campanha, mas o TRE manteve a decisão e, é claro, referendou a data de 6 de agosto na manhã de... Isso tudo eles conversaram na manhã de ontem, né? Foi ontem que eles conversaram e teve já essa decisão. Inclusive, eu falei ontem aqui ao terminar o programa que já estava decidido mesmo, mas a gente tem a matéria aí, não tem? Coloca na tela aqui pra gente. Com a decisão em manter a eleição suplementar para governo na semana passada, após decisão superior de Brasília, 6 candidatos que disputam o cargo de governador tentaram transferir a eleição no TRE. Nesta segunda, o desembargador Iedo Simões afirmou ser impossível reverter isso, pois a data já é uma definição do TSE. Nós seguimos a resolução e a portaria do TSE. E a portaria do TSE, que foi aprovada em outubro de 2016, ele já fixa as datas para as eleições suplementares. Se você não fizer naquelas datas estabelecidas pelo TSE, só pode fazer no mês seguinte. Vejamos, se não pudesse realizar a eleição dia 6, nós só poderíamos fazer no dia 3 de setembro, certo? O primeiro turno. E se não pudesse para fazer dia 3 de setembro, nós só iríamos fazer dia 1º de outubro, porque esse calendário é pré-aprovado pelo TSE, não daria tempo de nós modificarmos. Nesta terça-feira, a eleição do dia 6 de agosto foi referendada durante uma sessão na Justiça Eleitoral. O juiz Abraham Peixoto ainda pediu que a propaganda fosse prorrogada por mais 7 dias. O titular da corte abriu para a votação, mas não houve manifestação por parte dos outros magistrados. A Corte Eleitoral negou o pedido de adiamento dos candidatos e decidiu por unanimidade que a eleição vai acontecer no dia 6 de agosto. Com a confirmação do pleito, os mais de 2.337.000 eleitores poderão escolher o candidato que vai dirigir o Estado por mais de um ano, até a próxima eleição, ano que vem. O TRE orienta que os eleitores não deixem de comparecer em suas sessões eleitorais. Só até esta etapa, o tribunal já gastou 12 milhões de reais para realizar a eleição suplementar. Em conversa interna, a nossa assessoria tem medo que a abstenção seja alta, mas nosso chefe de cartório no interior do estado e a nossa assessoria de comunicação aqui na capital estão fazendo as campanhas devidas. Vamos reforçar ainda mais essas campanhas, mas é imprescindível que o eleitor tenha consciência e compareça às urnas no dia 6 de agosto. Bem, então tá decidido já, tá bom, gente? Dia 6 de agosto tem aí a eleição, primeiro turno. Bom, 12 horas e 51 minutos, já estamos estourando aqui no tempo. Eu quero agradecer pela sua audiência. Vem aí o programa da nossa gente. Continue de olho na tela, de olho na Band. Amanhã, se nosso bom Deus permitir, estarei de volta em mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Um abraço e até lá.